Alô, fala meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um aulão aqui do nosso canal do YouTube. Toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente faz um aulão com bastante conteúdo técnico para te ajudar aí no web design. Tá, web design, se você não sabe o que que é, porque muitas pessoas que assistem essas nossas aulonas aqui, elas são bem iniciantes na área, então eu vou explicar um pouquinho para você, tá? O que que é o web design também. Mas seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aqui a gente vai falar sobre como transformar um site de R$ 500 em um site de 5.000. Então, e de forma também significativa na parte do tempo, né? Às vezes você faz um site de R$ 500 em um dia e um site de 5.000 em 30 dias, aí não vale a pena. Né? A gente vai considerar que um site de R$ 500 é feito em 2 dias, é possível que você faça um site de 5.000 nesses mesmos 2 dias, ou então no máximo 3 ali. A gente vai ver como deixar o seu projeto mais profissional, beleza? Então, peço por favor, interaja conosco aí no nosso chat ao vivo, comente aí da onde você está falando. Você já é da área do web design, você está iniciando, quer começar a trabalhar pelo seu computador, conforto da sua casa, home office. Eu trabalho assim atualmente, eu recomendo muito. Se você quiser entrar nessa profissão, é uma ótima profissão, com um ótimo mercado, ótimas oportunidades. Toda empresa precisa de projetos web, precisa de um site. Tá? Toda empresa precisa de um portfólio, precisa apresentar a sua empresa, seu curso, o seu serviço. Beleza? Então, ótimo mercado. Já já eu vou falar melhor sobre o web design, tá? E eu peço, por favor, que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, para que você não perca. A gente traz vídeos aqui todos os dias, beleza? Além dessas aulonas, toda terça, 8 horas da noite, tem vídeo todo dia. Então, se inscreva e ativa o sininho também para que você não perca esses vídeos. Olha só, muito importante. Para que você não perca também os aulões de terça, onde tem muito conteúdo técnico bacana. Essa aula aqui vai ter mais ou menos 1 hora. Então, 1 hora gratuita de conteúdo técnico para que você se aperfeiçoe e tenha uma melhor qualidade profissional. Tá? Então, entre para o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp na descrição aqui desse vídeo, então você pode entrar lá. Nesse grupo do WhatsApp é bacana que a gente não fica enchendo o seu saco com spam, nada. A gente só avisa qual vai ser o tema da próxima aula da semana que vem e a gente manda o link também desse vídeo para que você possa entrar, tá? Lembrando, essas aulonas aqui, elas ficam disponíveis por tempo limitado. Não vai ficar então disponível para sempre, vai ficar só até um certo tempo. Depois a gente tira do ar e joga dentro do nosso curso, né? Lá a gente vai ter um módulo lá com todas essas aulas. Nosso curso, depois eu falo também sobre ele, né? Nosso curso é pago, essa aulona aqui é de graça, gratuita, mas a gente tem também os nossos cursos pagos. Que aí é um conteúdo onde você tem uma trajetória, onde você tem suporte e tudo mais. Mas essa aula aqui, o intuito é te ajudar de graça. Tem a interação no chat ao vivo, então comente aí. A nossa equipe ela vai estar tirando dúvidas, tá bom? Para te ajudar também. Qualquer dúvida que você ficar durante essa aula, você pode colocar aí no chat. Interaja, isso que é o bacana do chat ao vivo. Beleza? Você já deixou o like, já se inscreveu, já interagiu conosco aí, ou então se você está vendo esse vídeo gravado, comente aqui no vídeo também, beleza? Muito importante. Isso daí ajuda para que o nosso vídeo engaje e chegue a mais pessoas. Compartilha também com seu amigo que ele pensa em trabalhar pelo computador, ele tem essa ideia de trabalhar home office. Manda esse vídeo aí para ele. Beleza? Aqui a gente vai abordar, né, sempre desde o básico até o mais avançado. Então, para você que está iniciando, é um completo iniciante, ou para você que quer se profissionalizar ainda mais, já é da área, vai servir para você, tá? Vamos para a tela do computador aqui. Vocês estão vendo aqui, sem enrolação, né? Então, estão vendo aí, né? Beleza, beleza, beleza. Nessa aula aqui, vai ser uma aula muito bacana, tá? Espero muito. Vou dar o máximo aqui para te ajudar. Vou colocar aqui, ó. O conteúdo dessa aula vai ser como você pode transformar um site de R$ 500 em um site de R$ 5.000. Considerando a parte do tempo, né? Considerando a parte do tempo, que é muito importante. Considerando o mesmo tempo, tá? Então, vamos supor, né? Como eu dei o exemplo, né? Se você faz um site de R$ 500 em 2 dias, não é interessante que eu te mostre aqui como fazer um site de 5.000, mas para isso você vai levar 30 dias. Aí acaba que não compensa, tá? Então a gente vai enfatizar aqui. Às vezes pode ser que leve um pouquinho mais de tempo? Pode, porque você vai deixar o seu projeto mais profissional. Inicialmente,
Vai parecer para você que é muito difícil, que leva muito mais tempo, que precisa de muito mais esforço para isso. Só que não. Para você deixar um projeto mais profissional, vamos supor então que a gente vai levar os mesmos 2 dias ou até 3, tá? Para você deixar um projeto mais profissional, você precisa, na verdade, treinar o seu olhar profissional. Porque aí, para você fazer um bom projeto, você não vai se esforçar porque já está intrínseco ele seu, já está natural seu. Só que para isso leva tempo, tá? Então você precisa respeitar o seu processo. Beleza? Para quem está iniciando, então, deixa eu explicar para vocês rapidinho, de forma rápida aqui, tá, pessoal? Resumido, o que é web design? Pessoal, web design é você juntar design com web. Designer, quem é o profissional designer? O profissional designer é o profissional que cria artes para redes sociais, cria artes para posts do Instagram, cria artes para panfletos, para capas do YouTube, para outros profissionais, cria artes para camisetas, sei lá. É um profissional que cria artes, é o designer, né? Designer, se você for traduzir ao pé da letra, né? É desenhista, né? Design é um desenho. Ele é esse artista. Quando você junta com web, a gente tem um design da web, então a gente tem sites, né? Web é tudo que é acessado pelo navegador. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Mozilla, certo? Mozilla Firefox, né? Esse aqui é o mesmo. Beleza? Mas então você vai criar sites e me diga, qual empresa não precisa de site? Qual profissional não precisa de site? Todos. Qualquer profissional que presta serviço e ele quiser ter uma presença digital, porque atualmente toda empresa precisa ter uma presença digital, senão é a mesma coisa como se ela não existisse. Hoje em dia, uma empresa que não tem um Instagram é como se ela não existisse. Tá? Ah, Gustavo, mas então é só ter um Instagram. Não precisa ter um site, só que é diferente. O Instagram é para você gerar uma conexão com seus usuários, com seus seguidores. Um site, ele é para você apresentar o seu serviço de forma profissional. Por exemplo, se você tiver uma loja virtual, uma pessoa que tem uma lojinha de bairro, ela consegue vender o seu bairro, atender a sua cidade. Mas uma pessoa que tem uma loja online, ela vende para todo o país, né? Ou então para todo mundo. E é muito simples, né? Com um custo muito baixo, que você não vai pagar um aluguel, você vai pagar um servidor para que seu site fique no ar. Então, assim, pessoal, web design é um serviço que tem muita demanda. Nós atualmente temos uma agência de desenvolvimento. Então, nosso projeto mais simples, eu sempre gosto de falar isso para que você veja o potencial que isso tem, tá? Pra gente, para os nossos alunos e para você também. Um projeto que a gente leva 2 dias para fazer, a gente cobra aí R$ 2.500 no mínimo. Então, tem muito potencial. Tá? Às vezes a gente fecha projeto de 20 mil, e obviamente leva mais tempo, né? Mas, assim, é algo muito rentável, beleza? É uma profissão que você pode tanto conseguir um emprego CLT com ela, então você pode trabalhar, por exemplo, para uma agência de marketing, para alguém que precise construir sites, seja para ela ou seja para os clientes. Ou então você pode criar o seu próprio negócio e ser freelancer, você mesmo conseguir os seus clientes. Como é que foi a minha trajetória? Olha só, antes eu era funcionário público, eu era sargento da aeronáutica, e aí eu conheci o web design. No web design eu achei uma profissão que eu gostava e que eu poderia ser bem remunerado, que eu poderia ter uma qualidade de trabalho, criando minha própria rotina, trabalhando pelo computador. Então eu optei por tentar. E aí eu comecei a tentar e aí eu conciliava os dois empregos. Não sei se atualmente você tem um emprego, você quer migrar de área, né? Você deseja. Porque, pessoal, não tem preço. Eu sempre vi o pessoal falando que você trabalhar com algo que você gosta é bom, mas eu achava que isso não existia. Eu sempre pensei que o trabalho tinha que ser um fardo. Tá? É um fardo. Você realmente troca seu tempo por dinheiro para você pagar a conta. E eu não romantizava isso como, ah, não, você tem que trabalhar com algo que você gosta. E assim, claro, a gente não pode romantizar muito, mas é muito bom quando você trabalha com algo que, cara, no mínimo você vê sentido, você vê propósito, você se sente bem fazendo aquilo dali, você sente que você evolui, você é valorizado. Isso é muito bom. E no web design eu achei essa possibilidade. Até o dia que eu já estava tendo um bom faturamento com web design, mesmo conciliando esses dois empregos, já estava ficando maluco, né? Era o dia inteiro trabalhando. E aí eu pude deixar essa carreira estável que eu tinha, era sargento da aeronáutica, mecânico de aeronaves, então eu tinha uma carreira aqui, mas eu resolvi deixar. O pessoal ficou maluco, minha mãe ficou maluca, ninguém me apoiou, não espere apoio você também quando você for seguir os seus sonhos, seus objetivos. Mas você precisa estar consciente, tá? Não é você tomar decisões por impulso, por emoção, é consciente, né? Pé no chão.
pé no chão e sonhador também, né? Senão você não vai a lugar nenhum, você não sonha, né? Mas então eu vi, cara, que eu poderia trabalhar com web design, já estava sendo bem remunerado, dependia só de mim, eu ia fazer dar certo até o final. Então eu saí desse emprego, que era o sonho de muita gente, mas se não for o seu sonho, você não vai ser feliz. Não basta ser o sonho da maioria, precisa ser o seu, certo? Aí eu comecei a trabalhar, fui muito bem remunerado, e eu comecei com esses projetos freelancer, atendendo empresas, criando sites para empresas, para profissionais, até o momento que eu comecei a estruturar meu próprio negócio, comecei a chamar mais pessoas para trabalharem comigo, comecei a dar aulas também para ensinar outras pessoas a serem web designers também, né? Porque eu acho que quando a gente ajuda as outras pessoas é muito mais gratificante, né? Então, comecei a dar aula aqui no YouTube, comecei a criar os nossos cursos e assim foi indo. Então, isso é o web design, beleza, pessoal? Vocês criarem projetos para empresa. Toda empresa precisa, tem ótima demanda. Nessa aula aqui, a gente vai ver como transformar um site de 500 em 5.000. A gente sempre aborda vários tópicos aqui diferentes, né? Porque o web design é uma área gigantesca. Tem a parte de design, dentro do design tem vários subtópicos, dentro do desenvolvimento tem vários subtópicos. Dentro da parte de prospecção de vendas, de vaga de emprego, tem vários subtópicos. Então, cada hora que a gente aborda, na semana passada foi como prospectar clientes. Nessa daqui, a gente vai focar na parte técnica, tá? Tem que ser bom no que você faz. E a gente vai ver como transformar. Eles vão ficar atento aqui no tempo. Como eu disse, qualquer dúvida que você tiver, vá comentando no nosso chat ao vivo aí. Essa é a graça pra gente poder interagir. E se você está assistindo essa aula gravada, comente também nos comentários esse vídeo, que eu vou estar lendo os comentários, nossa equipe vai estar lendo e respondendo você. Demorou? Já se inscreveu? Já curtiu? Já, né? Você é o cara, pô. Vamos lá. O primeiro tópico, eu tô com a minha colinha aqui, que eu quero abordar com vocês, é o seguinte, ó. Cara, na verdade, não tem problema cobrar R$ 500 em um projeto se você estiver dentro desses critérios que eu vou abordar aqui, que são dois. Não tem problema. Não tem problema, acredite. Se você estiver dentro de dois critérios, quais são esses dois critérios, Gustavo? O primeiro critério é se você é um iniciante. Porque, como eu disse, você precisa respeitar o seu processo. Pessoal, eu sei que isso às vezes é ruim quando eu venho aqui no YouTube, quando eu venho lá nos nossos cursos e falo de projetos de R$ 20.000, de projetos... Cara, tem sites aí criados de R$ 500.000. Porque assim, você, sendo web designer, trabalhando pelo seu computador, você pode prestar serviço para empresas de fora. Você pode trabalhar em vagas de emprego no exterior. Então, tanto você pode ganhar uns salários em dólar, de, por exemplo, US$ 4.000, que convertido vai ser R$ 20.000, né? Como também você pode prestar serviço para empresas de fora. E sites lá fora você consegue cobrar US$ 1.000, que seria mais de R$ 5.000. Tem sites vendidos lá fora que são US$ 20.000. E tem um projeto criado lá fora que foi US$ 90.000, ou seja, R$ 500.000. Tem projetos assim. Tá? Só que eu trago esses projetos porque são casos para te motivar, para você, nossa, entendeu? Tem muita margem, tem muita oportunidade para mim, tá? Então é para te motivar. Só que às vezes eu esqueço de falar do iniciante. No início, pessoal, eu já criei muito site de graça para mim ter portfólio. No começo, eu criava sites fictícios, então, eu sei lá, eu simulava uma empresa pet, eu simulava uma empresa de advogados. Sites fictícios, e eu criava um portfóliozinho ali, criava um site para essa empresa fictícia, então esses obviamente eram de graça, porque aquela empresa ela não existia para me pagar, mas também já criei sites para empresas que existiam e que também não me pagaram, para que eu pudesse ter portfólio, para que eu pudesse ter experiência na prática. Como é você trabalhar com uma empresa real? Como é o processo? Como é a entrega? Como é a prospecção? Como você pega todas as informações para você criar aquele site? Então isso é muito importante. Beleza? E você precisa, às vezes, deixar o seu orgulho de lado. Muitos dos nossos alunos, muitos profissionais, quando entraram na área do web design, eles já eram designers. Pessoal, acredite ou não, tá? Um designer versus um web designer, ele vai ser mais valorizado como web designer, tá? É um serviço que tem um valor percebido maior. Às vezes, quando você cria uma arte no Photoshop, você às vezes leva 2 dias, um dia para fazer, e você vai cobrar R$ 500. Um site que você leva 2 dias para fazer, você vai cobrar 3.000.
Então é um serviço de alto valor percebido, porque é um projeto que exige um design, um desenvolvimento. Você precisa aprender mais coisas, mas, pô, você não deve ser contrário ao estudo, ao aprendizado. A gente está aqui nesse mundo para evoluir, certo? Então, muitas pessoas evoluíram do design para o web design. E é muito legal que essas pessoas, elas já têm entendimento do design, então elas já tendem a criar sites bonitos, tá? Porque no web design não é diferente de você criar um post pro Instagram, não é diferente de você criar uma arte. É uma arte para um site. Tem alguns parâmetros diferentes, né, que você deve seguir para um arte para um site, mas ainda assim é arte. E quem tem um olhar de designer, às vezes já é um bom profissional. Então a pessoa, mesmo sendo iniciante, ela se acha boa e ela é orgulhosa. Então você precisa, mesmo sendo bom profissional, se você está no começo, se você ainda não tem nome na área, se você ainda não criou sua marca, se você ainda não tem autoridade, segue esse conselho aqui, ó. Deixe seu orgulho de lado. Ah, Gustavo, mas eu vou fazer projeto de R$ 500, cara. Eu sou bom, entendeu? Se você pegar, igual um dos nossos alunos, ele já falou isso. Um projeto de R$ 500 não brilha os olhos. Mas e se você pegar 4 projetos de R$ 500 na mesma semana? Aí a maioria do pessoal aceita. Então, deixa o seu orgulho de lado. Se você é um iniciante, respeite o seu processo. Não tem problema cobrar R$ 500. Por isso que eu quero falar isso pra você, pra que não te desmotive também. Ao mesmo tempo que eu quero te motivar falando que você pode criar projeto de 5K, eu também quero que você não desista se comparando com outras pessoas. Pessoal, isso é web design, isso é profissão, é processo. Não é para vocês comparar com pessoas aí que são do digital, jovens de 15 anos que estão com Porsche, que falam para você vender curso como afiliado. Nada contra isso, tá? Eu sei que pode dar certo sim, tudo mais, mas aqui tô falando de profissão, não é dinheiro fácil, não é dinheiro rápido. Você precisa respeitar o seu processo. Rápido quanto, Gustavo? Como é que é isso aí? Comenta aqui no chat quanto tempo você levou até praticar. Quanto tempo você tem diária? Comenta no chat aí. Mas olha só, algo real que eu quero falar para vocês. Muitos dos nossos alunos, eles começam a ter resultado em um mês ou menos. E isso daqui é perigoso. Não para esses alunos que têm resultado, mas para os outros que se comparam com esses. Porque assim, a gente, pessoal, é óbvio, eu quero divulgar o nosso trabalho, eu quero que a gente tenha mais alunos, eu quero vender mais cursos, eu quero que o nosso canal tenha mais inscritos. Então, pessoal, é óbvio que eu vou trazer conteúdo para vocês de sites incríveis, de projetos de R$ 20 mil, entendeu? Só que os bastidores, às vezes não é assim. Tem muitos alunos que têm resultado em um mês, porque assim, ó, dentro dos nossos cursos a gente tem algo chamado trilha-alvo. A trilha-alvo é assim, são módulos que seguem uma trilha de conhecimentos básicos. Então esse aqui é o conhecimento básico, trilha-alvo. Só que temos outros conhecimentos também mais avançados. Só que a trilha-alvo ela tem foco em quê? Adquirir conhecimento básico, a gente ensina a colocar esse conhecimento básico em prática para que você já tenha resultado real. Já ganhe dinheiro e se motive a continuar estudando o quê? Conhecimentos mais avançados. Para que você cada dia vire um profissional melhor. Muitos alunos entram na trilha-alvo e elas seguem e conseguem ter resultado em um mês. E aí, o que a gente faz? A gente pega feedback, pega depoimento desses alunos e divulga. Porque case de sucesso ajuda a gente a vender mais curso. Isso é bom ou é ruim? É muito bom. Eu sei que quando a gente vende o nosso curso, a gente está ajudando mais pessoas. Não tenha preconceito com curso. Tá? Curso é conhecimento passado. Tá tendo uma visão muito ruim em curso, porque muitas pessoas vendem curso de como vender curso. Muitas pessoas não passam conhecimento nenhum. Nosso curso não. Nosso curso é uma profissão. Tem conhecimento técnico. Várias e várias horas de conteúdo. Tem suporte. Então, beleza? Só que muitos desses alunos não têm esse resultado aqui. Não tem, porque às vezes eles precisam de mais tempo. Às vezes eles têm uma dificuldade maior, às vezes eles vão consultar o suporte mais vezes, às vezes eles vão voltar nas aulas, às vezes eles vão querer praticar, às vezes eles têm menos tempo de estudo por dia, às vezes eles ainda não estão se sentindo seguros para já pegar clientes e querem praticar mais um tempo sem problema, beleza? Para de se comparar com outras pessoas, compara consigo mesmo, é uma luta entre você e você mesmo, eterna, tá? Por isso que
Não busque que os outros te motivem, não busque coisas boas dos outros e também nem coisas ruins, né? A comparação às vezes pode ser muito ruim, certo? E qual é outro ponto que você pode cobrar R$ 500? Você pode. Você pode se for pouco tempo. Se você entregar um projeto de R$ 500 em um dia ou em horas, tem problema? Não, às vezes você consegue entregar 2 projetos, 3 projetos de R$ 500 em um dia. Como? Template. Essa aula não é sobre isso, não é pra falar sobre isso, né, pessoal? E eu preciso... Estamos com 20 minuteco de aula já, não posso enrolar muito aqui. Mas o que é template? Template é um site pronto. Então vamos supor, tem um site... Ó, eu fiz o site da WebHub No Code. Já vou mostrar pra vocês o site da WebHub No Code, que pra vocês já verem o nosso curso, que eu não sou bobo nem nada, né? É conteúdo gratuito? É. Mas, se você quiser, o WebHub No Code, se você quiser entrar, ser um web designer de sucesso, você pode, ó. Esse é o site da WebHub No Code. Vamos supor, eu criei esse projeto aqui. A carinha dele, a menininha. Criei esse projeto aqui. Vamos supor que tem uma outra empresa que também vende curso de web design. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar esse projeto e eu só altero as informações. E eu só coloco o logotipo dela. Eu só mudo os textos. Eu só mudo a cor dela. A cor dos botões, a cor das animações. Posso fazer isso? Posso. E aí, como esse projeto já está criado, eu só vou mudar informações. Às vezes eu levo horas para fazer isso e é rentável. Eu posso cobrar mais barato. Que tipo de empresa é esse? Tipo de empresa que estão iniciando, que não querem projeto tão personalizado, projeto tão incrível para eles, estão à cara do negócio deles e querem pagar barato. Tem algum problema nisso? Óbvio que não tem problema. Você vai estar oferecendo um serviço que para você é rentável, aquela empresa vai estar tendo um bom custo-benefício, é um projeto bonito e vai ficar legal. Fechou. Tá bom? Ou então, às vezes, você pode terceirizar, né? Terceirizar. Você vai cobrar R$ 500 um projeto, você vai ficar com R$ 100, você vai pagar R$ 400 para um web designer que às vezes está no início, está precisando de projeto criar. Você ficou com 100 conto e você não vai ter nenhum trabalho. Tá? Não tem problema nesses sentidos. Vamos pro próximo tópico, então, pessoal? Seguinte. Qual é o fundamento de um site de 5.000? Fundamento de um projeto de 5K. Qual é? É design e desenvolvimento. O que é desenvolvimento, Gustavo? Desenvolvimento é criação. Por exemplo, nessa pagininha nossa aqui, nós temos projetos, nós temos artes. O design é arte. É arte, tá vendo? Arte, ó. Isso aqui não é um site, tá vendo que não é um site? A gente primeiro faz a arte desse projeto e depois a gente cria na prática. Mas primeiro vem a arte, primeiro vem o design. Lembrando que design não é só deixar coisas bonitas, mas vamos começar a falar sobre design? Design. Beleza? Vou colocar a corzinha no design aqui, ó. Roxo. Pessoal, design não é só deixar coisa bonita, tá? Design se divide em 2 mundos. UI, design visual. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. Eu vou pegar site na prática e vou falar pra vocês. Muda isso, muda isso, muda isso para melhorar o projeto. Tá? E UX, que é experiência de usuário. Escrevi errado aqui, mas tá bom. Experiência de usuário. O design, além de ser bonitinho, ele precisa funcionar. Se você está criando o site para uma loja de tênis, além de ser um site bonito, ele precisa vender tênis. Os usuários que entrarem precisam se encontrar. Precisa... Ah, tá. Ali eu encontro as categorias de tênis. Ali eu encontro as marcas de tênis. Ali é o preço. Aqui eu compro. Aqui eu crio conta. Aqui é o suporte. Se encontrar, ter uma boa experiência. E um site bonito ajuda a esse site vender mais. Se você, às vezes, ó, vamos supor, tem uma loja de tênis. E aí você não conhece, às vezes, a marca. E aí você entra no site, rapaz, o site é feio, parece um vírus. Você vai ter confiança no site? Não. Só que se você entrar num site profissional, aonde o site é bonitão, experiência de usuário, é um site moderno, pau, top. Deixa eu entrar no Pinterest aqui. Pra pegar aqui, ó.
Vamos supor que você não conhece a marca, mas você entrou no site, é um projeto desse daqui, ó. Olha que projeto bonito. Nossa senhora. Abrir imagem. Ó, olha que projeto moderno, bonito. Você, ó, nem sei que empresa é essa, do que ela é, mas é uma empresa moderna ou não? É uma empresa que tem um bom trabalho ou não? Pessoal, eu nem conheço a empresa, nem sei o que ela faz, mas é moderno, é tecnológico, é bonito. Eles se preocupam com a impressão que passa para os clientes. Então, ser bonito, importa. Ter uma boa experiência de usuário, importa. Isso daqui, então, só para empresas que eu não conheço o nome? Que às vezes eu não sei se o serviço deles é bom, então eu vou julgar pelo site? Não, às vezes você sabe, às vezes você conhece a empresa, às vezes é uma empresa muito grande, como por exemplo a Nike. Certo? Pessoal, vocês concordam comigo que a Nike é uma empresa gigante? Você espera que eles tenham um serviço, além de um serviço de qualidade, vocês esperam que ele tenha um branding de qualidade? Quando você entrar na página do Instagram da Nike, você não espera que tenha mais de 1 milhão de seguidor? Porque você espera um posicionamento forte. Você espera um visual bom daquela marca, seja um panfleto, seja uma arte no Instagram, seja na página do LinkedIn, seja no site. Se você entrar em uma empresa top e ver um site feio, você vai pensar, não combina. Tem alguma coisa errada, certo? Então, tanto para empresas que estão começando, como para empresas gigantescas, precisa ter uma boa marca, precisa ter um bom site. Pessoal, o site é a porta de entrada, tá? Isso daqui ajuda nas vendas. E o que mais? Que mais? Aí, o desenvolvimento, né? A criação. Vamos começar falando então sobre... O que é essa setinha que tá verde, hein? Vamos começar falando então sobre o design. Como transformar um site de R$ 500 em um site de 5 mil? Vou mostrar para vocês na prática um tipo de projeto desse, que é um projeto que eu fiz com os nossos alunos do Thiago Nigro. Olha só. Pessoal, o Thiago Nigro é alguém que todo mundo já conhece, certo? Ele já tem marca. Ele já tem história. E ele tem o curso dele que é do 1000 ao milhão. Quando você entra na página do curso dele, você já conhece o Thiago Nigro. Provavelmente, mesmo se a página não for bonita, você vai comprar o curso dele. Aí cai naquele papinho que a gente falou. Às vezes a pessoa já tem uma marca consolidada. Então, às vezes, mesmo se o site é meio feinho, mas é funcional, você compra. Só que, ó. Esse é o site. Esse é um site de R$ 500. Que pode ser vendido por muito mais se o profissional que fez esse site sabe colocar valor no que ele faz. Sabe colocar importância. Se ele não vende site, vende solução. Mas olha a diferença de um projeto desse daqui para um design, para como é que é? Para impressão, profissionalismo que passa esse projeto aqui. Olha só. A cara do profissional logo na capa. Autoridade, ó. Autoridade. Num design muito mais profissional, não passa uma visão muito mais premium. Então isso é um design de R$ 500, isso é um design de 5 mil. Gustavo, mas isso daqui leva quanto dia para fazer? Eu fiz em algumas horas junto com os alunos. Tá? E você consegue cobrar 5 mil? Ainda mais do Thiago Nigro? Conseguiria tranquilamente, né? Porque ele vai ver que um site desse vai vender mais, vai trazer muito mais lucro para a empresa. O que é 5 mil perto do profissionalismo que vai passar para os usuários esse projeto? Isso é só design, tá, pessoal? Não estamos falando ainda da criação das animações que esse site vai ter, de quão rápido será esse site. Ainda não. Beleza? Quanto tempo de aula? 30 minutinhos. Vamos dar uma acelerada? Eu queria muito pegar projetos com vocês e mexer. Pra mostrar pontos. Ó, muda isso, muda isso, muda isso. Só que eu acho que a gente não vai ter tempo. Mas eu vou tentar fazer isso rápido. E aí eu falei com os nossos alunos, pedi assim, pessoal, me mandem projetos que vocês já criaram, artes para sites que vocês já criaram dentro do Figma. O que é o Figma? Figma é essa ferramentinha que a gente tá mexendo todo esse tempo aqui. É como se fosse Canva, é como se fosse Photoshop, é como se fosse um Paint, onde o foco é você criar layouts, ó. Só que os nossos alunos, eles estão embaçadíssimos. Não lembro quem criou esses layouts aqui, mas olha só o profissionalismo do layout. Beleza? Eu achava que os nossos alunos iam mandar sitezinhos mais feios, mas eles mandaram sites incríveis que não tem nem muita coisa para eu falar.
Olha só, pô, esse site aqui ficou muito bom. Muito bom. Tem para computador e tem para celular. Beleza? Então, mas eu vou tentar encontrar, né, ser muito detalhista, encontrar alguns pontos aqui. Ó, esse aqui do pet aqui ficou muito profissional também, pô. Olha só. Top, né? Esses dois projetos aqui do meio não é que ficaram feios, tá? Mas é que eu creio que são pessoas mais iniciantes no design. E aí talvez tenha pontos mais importantes pra gente falar. Só que, pessoal, se eu for refazer o site aqui, não vai dar tempo, tá? Então eu vou tentar apontar algumas coisinhas rápidas aqui, ó. Rapidinho, 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 rapidinho. Como eu falei, fica até o final desse vídeo que eu vou dar um bônus pra vocês. Se você quiser se aprofundar também, pessoal, considere adquirir o nosso curso, tá? Que é o Web Hub No Code. No final do vídeo eu vou explicar mais sobre ele pra vocês, para que vocês se tornem profissionais valorizados, que faturam bem no mercado, que vão ter uma boa qualidade de vida, beleza? Ó, coisas que eu mexeria nesse site, infelizmente não vou poder explicar muito, senão vai demorar muito. Mas olha só, rápido, rápido. Um layout é dividido em grupamentos, certo? Grupamento, por exemplo, temos o grupamento maior, certo? Que é todo o nosso site. Só que dentro desse grupamento maior temos grupamentos menores. Você vê que tem um grupamento aqui, ó, tem uma divisão, que é essa daqui superior, ó, onde temos dois elementos nesse grupamento, que é o logotipo e é o menu hambúrguer. Quando a gente clica nesse menu, vai abrir uma abinha, correto? Isso daqui é um grupamento. Temos outros? Claro que temos. Temos esse grupamento maior aqui, ó, que podemos chamar de seção 1. E dentro desse grupamento seção 1, temos outros? Opa, claro. É o quê? Grupamento da esquerda e grupamento da direita. Acho que já deu para vocês entenderem, né? Ó. Dentro do grupamento da esquerda, temos outros grupamentos. Opa, claro. Quais são? Quais são? Ó, temos, por exemplo, o grupamento desse subtítulo com esse texto. Qual outro? Essa introdução aqui, ó, com esse título superior, que talvez é o mais importante da página, né? Que tá marzão, mais chamativo. Você entende que temos grupamentos? Só que dentro de um grupamento, os elementos precisam conversar entre si. Você entende que o tamanho desse menu hambúrguer é muito menor comparado a esse gigantosco logotipo aqui? O que eu faria então, primeira coisa? Harmonização. Facial? Não. Harmonização de layout, ó. Diminui. Melhor. Ah, mas não vai dar menos ênfase na marca? Não. 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 Mais uma coisa. Alinhamento. Tá vendo aqui que temos esse alinhamento aqui, ó? Esse título tá alinhado na esquerda, assim como esse subtítulo, assim como esse texto, assim como esse botão, tudo alinhadinho na esquerda. O que eu preciso, então? Pega esse grupamento aqui do logotipo, ó, joga ele também. Show? Temos que ter linhas dentro do nosso layout. O usuário vai saber isso? Não, ele não faz a mínima ideia. Ele só vai bater o olho e pensar, esse é um design profissional, esse é um layout bonito, esse é um site bonito. Só vai pensar isso, mas ele não vai saber técnicas de design visual, de experiência de usuário. Ok? O que mais que eu faria aqui? Tá muito junto isso daqui. Aqui, é claro que a gente sabe qual texto olhar primeiro por conta do tamanho, de quão chamativo ele é, mas eu não tô sabendo o que é o que aqui. Temos dois subtítulos, temos um título, temos um texto, e você pode ver que o texto tem 3 parágrafos e o espaçamento entre cada parágrafo é o mesmo espaçamento entre o texto e os subtítulos. Não tá bacana isso daqui. O que eu faria? Faria isso daqui, ó. Vamos lá. Temos um texto com 3 parágrafos. Mais uma coisa importante. Texto dentro de um site, o usuário é preguiçoso. A população é preguiçosa. Não só no Brasil, mas eu acho que em todo mundo, o pessoal é preguiçoso. Ainda mais com redes sociais. O pessoal não quer ler. O pessoal não gosta mais de livro. O pessoal é preguiçoso. Não tenha muitos textos dentro do seu site. Tenha, sim, claro. Você precisa explicar sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Tenha texto, só que resuma, coloque pontos importantes. Quebre o seu texto em cards. Coloque imagens, coloque ícones. Beleza? Se você jogar texto, seu usuário não vai ler. O que eu faria aqui? Eu espaçaria esse texto desse subtítulo com um espaçamento maior do que esse espaçamento aqui entre cada parágrafo.
Se eu chegar aqui, ó, e colocar esse espaçamento aqui, olha só, parece que o grupamento é esses três aqui, ó. É esses três aqui. Não parece? É esses aqui, e aí temos outro grupamento, que é esse texto sozinho. E tem outro que é aqui embaixo, que é o texto e botão. Então, tá errado. O que a gente faz? Aumenta. Aumenta aqui, ó. Aumenta. Aumenta quanto? Quando o espaçamento entre cada elemento for maior do que o espaçamento entre o parágrafo. Ou você diminui o espaçamento do parágrafo. Ou um ou outro. Tá? E agora? Agora dá pra juntar, acredito, esses dois aqui, ó. Certo? E dá pra juntar o título maior com esse subtítulo aqui, ó. Show? E esse botão? Esse botão, ele tá dando uma cara de site antigo. Por quê? Pessoal, esse projeto aqui é um projeto onde o plano de fundo tem muitas informações. Tem problema? Não. Só que você precisa escolher. Plano de fundo tem muitas informações, então seus elementos são limpos. Os cards não vão ter bordas, não vão ter bordas, não vão ter bordas. Então, ó, posso vir nesse card, eu tiro borda, tiro sombras internas. E o que daria para eu fazer? Daria para eu dar um preenchimentozinho. Branco assim? Branco, só que com opacidade menor. Ó, tipo assim, ó. Daria para todos os cards serem assim. E tão cardzinhos muito finos, né? Daria para aumentar um pouquinho aqui, ó. Colocando esse texto em 3 linhas em vez de 4, ele já fica um pouco mais gordo. Daria para esse ícone estar gigantesco. Esse ícone poderia ter traços brancos em vez de traço preto, porque o plano de fundo já é preto. Então, ó, esse grupamento aqui, ó, título, texto, é um grupamento que precisa ficar mais próximo, correto? Esse texto não pode ter... Ah, aqui ele jogou, hein? Ó, muito bom, garoto. Esse título tem um branco 100%, ou seja, é mais chamativo. E o texto é um branco 80%, daria até para ser 70%, que é menos chamativo. Olha a diferença. E aí eu posso copiar e colar aqui, ó. Pessoal, peço perdão por não poder estar explicando com mais calma. Ih, como é que deu ruim? É, eu vou ter que manualmente aqui diminuir o tamanho desses ícones. Beleza? Mas vocês entenderam que faz diferença? Faz diferença aqui, ó. Opa. É, beleza? Ó, isso daqui é diferente disso daqui, tá vendo? Já ficou melhorzinho. E o botão? Cara, o botão, o que eu faria aqui, cara? Um botão, eu sou um pouco chato com botão, mas o que eu faria? O plano de fundo já é muito chamativo. Em vez de degradê linear, cara, joga cor sólida. Botão com cor sólida. Mais escuro. Tira brilho interno, tira brilho, tira sombra, porque o layout já tem plano de fundo chamativo. Então as coisas são clean. Clean, ó. Se o plano de fundo fosse clean, como por exemplo... ó, aqui, ó. Aqui, ó. Esse plano de fundo, ele é clean? Pessoal, é uma página branca. Só que essa página tá feia, tá dando a impressão que tá faltando alguma coisa, mesmo que o plano de fundo é branco, mesmo que não tenha uma águia de plano de fundo, um pattern, alguma coisa, alguns elementos, plano de fundo branco total. Só que como o plano de fundo é branco, aí o texto tem que ter um charme, tem que ter uma fonte mais estilizada, uma imagem, tá vendo? Tem que ter coisas que vão dar um toque para esse layout. Se o plano de fundo, como aqui, já tem mais efeito, um plano de fundo feito no Photoshop, mais bem feito, ó, o textinho mais limpo, mais clean. Show? Mesma coisa que eu faria aqui, então. Esse botão tá muito fino, deixaria ele um pouquinho mais gordinho. E é isso, tá? Beleza, pessoal? Vamos rapidamente olhar aqui, ó, esses outros projetos aqui. O botão. Botão aqui, ó. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Olha só, eu vou mostrar pra vocês a diferença aqui entre esses dois botões aqui, ó. O que eu gosto de fazer? O ícone aumenta o tamanho. Arredonda mais as bordas. A linha no centro. A setinha, ó. Tá vendo que a setinha já ficou com mais espaçamento? Isso deixa mais moderno. Deixa mais moderno. Gustavo, como é que você sabe disso? Pessoal, peguem
Uma coisa que eu falo para os nossos alunos, a gente tem um módulo de design e experiência de usuário. Peguem inspirações. Pessoal, vocês precisam pegar o costume de pegar inspiração. Tem um livro que é muito bom que chama Roube como um Artista. Ele fala sobre isso. Ó, entra no Pinterest, pessoal, pesquisa web design. Olha só. Pô, só projeto maravilhoso. Olha que coisa linda. Lindo, não é lindo? Só coisa maravilhosa. E quanto mais você vê, quanto mais você tenta criar projetos assim, melhor você fica. Mais você treina o seu olhar. Então, só de eu bater o olho, eu já vejo isso daqui, ó. Você pode ver que esse círculo, ele tem um espaçamento superior de 6 pixels. Tá vendo aqui? Só que na lateral é 16. Então, não tá encaixando esse círculozinho aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um retângulo, assim. Dentro a gente tem outro retângulo. Ó, a gente tem outro retângulo. Que no caso é um círculo, né? 34, 38, 38. Só que o círculo não tá encaixando. Ó. Se eu colocar assim, você vê que tá faltando muito espaço, o círculo não tá encaixando. Se tiver 4 pixels de espaçamento superior e inferior, na direita vai ter o quê? 4 pixels. Ah lá. Agora você pode ver que encaixou. Esse espaçamento superior é o mesmo da direita. Essas coisas, ó. Olha que harmônico que fica, tá vendo? Mesma coisa que eu faria nesse botão. Aqui, ó. Vem aqui, em vez de... Ué, mas aqui já... Ah, não. É porque aqui o nosso elemento está alinhado ao centro. Dá 2 cliques aqui no Figma, já vai alinhar na ponta. Ah, não tô entendendo. Por que que... Ah, tá. Porque aqui não tá hug. Hug. Pronto. Esse botão tá muito grande, né? Tá muito alto. O que que eu faria aqui? 8 pixels, ó. Olha como que encaixou melhor esse botão. A diferença, tá vendo? Você percebe que são detalhes? Só que, pessoal, detalhes fazem a diferença. Quando você junta vários detalhes que sozinhos eles não fazem sentido algum, parece que não vai dar melhoria alguma, você junta vários detalhes, aí você tem um layout bonito, um layout profissional. Que quando você bate o olho, você às vezes não consegue explicar, só que você pega cada detalhe. Olha que menu bonito, essa bordinha branca na parte superior é detalhe. Olha esse botão com efeito líquido, é detalhe. Nosso aluno tá de parabéns, ficou muito bom. Olha esse detalhe, cara. Essa sombra sutil. Sombra, mais uma coisa que muitas pessoas pecam no design. Olha só se eu chegasse aqui e colocasse uma sombra assim, ó. Essa sombra tá muito boa, viu? Colocou várias sombras aqui até, ó. Rapaz. Fosse só uma sombra só. Mas assim, forçou o layout. Ficou feio. Muitas pessoas criam sombras até mais malucas que essa, como por exemplo, olha isso daqui, pessoal. Junta aquilo que eu falei de título com sombra, com algo branco fundo que não tem charme. Tá vendo? Perdão aí, Gustavo Rocha, não tô querendo denegrir o seu site, não. Tá? Mas eu tô dizendo que pode ser melhor. Olha só. Se eu vier aqui, ó, nesse projeto. Vocês não precisam se assustar com essa parte aqui, tá? Até porque a forma que a gente ensina os nossos alunos nessa trilha-alvo a criarem os sites, a passar da arte para o site prático, não é com código, é usando ferramentas sem código, tá? E cria projetos incríveis. O que que eu faria aqui, ó? Olha só a diferença. Em vez de 9, jogaria aqui uns 32 pixels, né? Faltou pixel. E aqui em vez de 0.5, jogaria 0.25. Certo? E aqui em vez de 0, jogaria lá para baixo com uns 20. Olha que sombra sutil, meu amigo. Tá vendo que com essa sombra aqui o card ele deu uma pulada na tela? Tá vendo como fica muito melhor do que essa daqui? Fica muito mais sutil. Show? Quanto tempinho de aula? E aí, o que vocês estão achando sobre essas técnicas aí até agora? 44 minutos. Só que mais uma coisa, pessoal. Deixa eu voltar a sombrinha que tava antes, que tava muito boa. Vamos voltar aqui então. Beleza? Vocês entenderam que um ponto para você mudar um site de 500 para um site de 5.000 é você valorizar isso aqui? Design visual, experiência usuário. Depois eu vou falar para vocês aonde vocês podem aprender tudo isso, tá? Fiquem aí no vídeo. Você precisa ter a habilidade de criar, de desenvolver tudo
que você cria no Figma. Essa arte que você criou no Photoshop, que você inseriu no site, esses cards arredondados, essa sombra, esse efeito líquido, esse posicionamento de no computador fica assim, no celular fica assim, o botão vai ser assim. Isso depois, pessoal, vocês vão precisar desenvolver. Desenvolver como? No código? Pode ser. Nós somos programadores, nós desenvolvemos. Só que no nosso curso Web Hub No Code, a gente ensina como você pode desenvolver tudo sem código, utilizando o WordPress e outras ferramentas profissionais que não deixam o site lento, não criam sites ruins, não criam sites feios, não. Sites profissionais, certo? Por exemplo, a nossa página, a Web Hub No Code, página do nosso curso que eu vou mostrar para vocês, ela foi criada, ó, olha que página bonitinha. Foi criada através do WordPress. Olha só. Muito profissional, tá vendo? Perfeitinho aqui, ó. Bacana. Criado através do WordPress. Então você pode criar isso aqui, pessoal, sem saber programação. Só que você precisa adquirir conhecimento técnico para você poder desenvolver. Não adianta você criar a arte mais linda no Figma, na hora de você desenvolver aquilo dali para o seu cliente, você não tem habilidades necessárias para isso. Então aí você vai precisar adquirir conhecimento sobre desenvolvimento, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui onde então vocês podem aprender isso. Ah, Gustavo, você vai vender seu curso, tá safado? Pessoal, se vocês quiserem adquirir o nosso curso para aprender isso aqui, vocês podem. Só que tem muitos outros cursos por aí, muitos outros cursos bons, eu acredito, tá? Vocês podem adquirir. Mas eu vou falar para vocês o que um curso, o que uma trajetória de estudo precisa ter para que você tenha um bom resultado. Então você precisa ter habilidades para desenvolver isso daí. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Tá. E essa criação, para você desenvolver tudo que você cria no Figma, o que você precisa ter? Vamos lá. Você precisa ter habilidades. Vamos supor que você vai criar tudo sem aprender a programar. Você vai criar, por exemplo, em ferramentas. Tem uma ferramenta chamada WordPress. Esse WordPress, ele permite que você crie sites clicando e arrastando. Então, por exemplo, você quer jogar um título na sua página. Você não precisa programar um H2 no código. Não, você vai pegar um título igual no Canva, igual no Figma. Você pega, ó, e arrasta para a tela. Você pega e arrasta. Você quer adicionar uma imagem, pega e arrasta. Você quer adicionar um botão, pega e arrasta para onde você quer. Isso é o WordPress. Só que o WordPress ele vai até um certo ponto, certo? E aí você precisa de habilidades a mais. Eu coloquei aqui, ó, porque as pessoas que utilizam WordPress, que elas não aprendem a parte do código, elas tendem a, igual o site da Web Hub No Code aqui que eu estava mostrando para vocês. Essas animações aqui, ó. O texto surgindo. Não sei fazer, então o que eu vou fazer? Eu vou instalar um plugin, uma extensão. Igual o Google Chrome, a gente tem várias extensões. Dentro do WordPress também tem extensões para te ajudar a fazer funções que você não sabe. Só que ou você aprende a fazer, ou você usa plugin. Pode ser que você usando extensão, utilizando plugin, o seu site vai ficar pesado, pessoal. Seu site ficando pesado, às vezes não vale a pena. Às vezes você quer que o seu botão, ó, quando você passa o mouse, olha que animaçãozinha bacana. Dá vontade do usuário que está acessando o site, dá vontade dele clicar nesse botão. É algo bem sutilzinho, só que funciona, tá vendo? E deixa também bonito. Então, junto, experiência de usuário, dá vontade de clicar, o usuário percebe que é algo clicável e é bonito. Impressiona. Isso daqui, se você não tiver alguns conhecimentozinhos, você vai precisar baixar vários plugins para você fazer isso. E aí o seu site pesa. Então você precisa de conhecimentos. Não dependa... Ó, habilidades. Vou colocar aqui, ó. Não dependa de plugins para tudo. Não dependa de ferramenta para tudo. Tenha base técnica. Seja bom profissional. O que mais que eu coloquei aqui, ó? Beleza? Não dependa de plugins. O que mais? No desenvolvimento, o site precisa ser otimizado. Ou seja, o site precisa carregar rápido. Pessoal, lembrando, estamos falando de coisas para um site de 5.000. Um site de 5.000, ele vai ter bom design e ele vai ser desenvolvido da forma certa, sem excesso de plugins, e ele vai ser otimizado. As imagens que você for inserir, como por exemplo essa imagem aqui do Thiago Nigro, foi criada no Photoshop. Depois eu exportei essa imagem e eu não inseri no site diretamente. Eu otimizei. Essa imagem, ela teria um peso de, por exemplo, 1 mega.
2 mega. E aí, ó, em vez de 1 mega, o que eu gosto de fazer? Opa, oh, meu Deus. Opa. O que eu gosto de fazer? Imagens no seu site precisam ter no máximo 100 KB, no máximo. E você vai utilizar elas, em vez de PNG, JPEG, você vai converter para WebP. Peço perdão por não poder estar explicando de forma intencional e mais específica cada ponto desse daqui, mas eu tô te passando aqui um feedback geral de como você pode evoluir profissionalmente, tá? WebP. Isso vai ajudar o seu site a ficar otimizado. Vídeo que você for inserir, qualquer coisa que você for inserir, vetores que você for inserir no seu site, você precisa inserir ele de forma vetorial e não como imagem. Naquele site do nosso aluno, um defeito dele era isso. Esses ícones aqui não eram para ser inseridos como imagem. Você pode ver que aqui está como imagem. Era para ser vetor, era para ser SVG. Formato vetorial, ele é muito mais otimizado, muito mais leve. O site, quanto mais leve, quanto mais imagens otimizadas ele tiver, quanto menor o peso do site, mais rápido ele carrega. Uma melhor experiência de usuário. Um site de 5.000 não vai ser um site pesado. Pode ser um site lindo. Se for pesado, o usuário às vezes nem vai conseguir entrar. Ou não vai esperar que o site carregue. Tá? O site precisa carregar. Ó, o site precisa carregar em menos de 1 minuto. Beleza, meus amigos? Meus grandes amigos? É isso, pessoal. A criação. O que mais que um site precisa ter? Um site de 5K. Um site de 5K, ele vai ter algumas animações. Vai ter. Nossa, eu tô muito apertado pra ir no banheiro, mas eu não vou agora não, né? Senão vou ficar esperando. Até parece que eu faria isso com vocês. Pessoal, o site vai ter algumas animações. Animações como, Gustavo? Um negócio muito louco, 3D saindo da tela, rodopiando? Pode ser. Só que temos dois tipos de animações. Animações sutis. Pode ser um site de 5.000 que só tem animações sutis? Pode, sem problema. Só que pode ter animações também complexas. Que agrega muito também. Só que, pessoal, depende do nicho. Se você for criar um site para advogado, o público de advogados vai ser um público mais sério, que quer um site bonito, clean, funcional, que ele vai clicar em um botão, vai agendar uma reunião. Ele não quer um objeto 3D entrando, girando na tela. Não precisa. Agora, um site tecnológico. Nós, por exemplo, somos web designers, somos desenvolvedores. Então, a gente quer impressionar os nossos clientes. É interessante que o nosso site tenha animações? Muito. Muito interessante. Eu quero impressionar pessoas para que vejam que nós temos conhecimento e entrem, por exemplo, no nosso curso. Então, nossa página tem animações sutis? Tem, como por exemplo da WebHub No Code que eu mostrei para vocês. WebHub No Code, ó. Ó. Tá vendo? Que o título ele vai surgindo, os cards vão surgindo, os elementos. Isso deixa o seu site vivo. Se o nosso site não tivesse essas animaçõezinhas, seria muito sem graça. Mesmo tendo um ótimo design, mesmo sendo bonito, sem animação fica meio sem graça, fica site estático. A tendência, pessoal, é que todos os sites daqui para frente sejam animados, tenham coisas interativas. A gente pode ver pela tendência na gringa. Projetos na gringa já estão sendo assim. No Brasil, tende a chegar mais demorado. Se você quer ser um profissional que se destaca, pegue exemplos na gringa. Como eu falei, entre lá no Pinterest, veja layouts incríveis, aprenda a criar animações, tanto sutis como animações mais complexas. A comunidade WebHub já é um outro curso nosso, onde nós ensinamos também a programação. Então aqui, você pode ver, já temos uma plataforma que vai mudando de cor. Vendo? Temos aqui, ó, os dois pontinhos. Quando clica, esse texto surge. Ah, Gustavo, mas até aí eu não vi nenhuma animação mais complexa. Só que, quando você rola a página, olha o que que acontece. O brilho começa a desaparecer. O cardzinho vira 3D. Já temos um vídeo que já está no autoplay. E aí vai tudo surgindo. E aqui uns elementos tal. E olha aqui, a página trava. Começa a carregar aqui, ó. E fala tudo que a gente vai ensinar. Por quê? Faz sentido para o nosso público? Faz. Nosso público tem que ver que a gente sabe o que a gente está falando. Então, o nosso site precisa ser top. Mas depende do público. Um site para uma clínica odontológica, talvez só precise ter animações sutis. Tá vendo? Não precisa ter nada demais. Não precisa ter nada demais às vezes. Animações sutis, só que você precisa criar animações sutis. Mais uma vez aqui, ó. Ó.
Olha só, animações sutis, mantendo o site otimizado. Animações sutis sem ficar dependendo de plugin, igual maluco. Preciso fazer uma interação no meu site. Quando eu clicar em alguma coisa, vai surgir algum negócio. Não sei fazer, vou precisar de plugin. Você fica dependente. Sinto muito te dizer, mas você é um profissional limitado. Certo? E complexos aí, obviamente, que você não vai depender de plugin, porque esses plugins até podem criar essas animações complexas, só que seu site vai ficar uma carroça, vai ficar lento. 55 minutos de aula. Pessoal, até aqui, o que vocês estão achando? Vocês estão curtindo o conteúdo? Espero que sim. Comentem no chat aí. Nossa equipe vai estar tirando todas as dúvidas. Eu queria falar muito mais para vocês. Queria ficar 5 horas aqui falando para vocês. Queria tirar todas as dúvidas aqui. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Não quero fazer um vídeo muito extenso, porque eu sei que fica maçante, fica chato. Beleza? Mas, Gustavo, só com isso daqui eu consigo vender site por 5 mil? Não. Não consegue. O que é que vai te faltar? Meu amigo, vai te faltar algo extremamente importante. Cadê a setinha? Vai te faltar algo extremamente importante, que sabe o que é? É o pavê. A gente já deu uma aula aqui falando sobre o pavê. Lá no nosso curso a gente ensina isso aqui tudo. O que a gente falou até agora foi só o P do nosso pavê, que é o produto, que é o serviço que você entrega, que é um serviço top, um design top, um bom desenvolvimento otimizado com animações. Você precisa ainda do AVE. Você precisa saber atrair, você precisa saber vender, você precisa saber entregar. O que é isso aqui resumido? Você precisa... Você precisa, pessoal, não só ser bom, mas o seu cliente precisa ver que você é bom. Um profissional bom, sozinho, não muda nada, não fica rico, não é bem remunerado. Um profissional bom que todo mundo sabe que ele é bom, aí sim as coisas mudam. Entende? Eu posso ter o nosso curso de web design, pode ser o melhor curso do mundo. Se ninguém souber disso, se ninguém souber que tem as melhores aulas, e tem. Você entende que eu não vou ter nenhum aluno? Não vou ter nenhum aluno? Então, você precisa saber enfatizar a sua marca. Você precisa criar uma marca, você precisa começar a ter seguidor, você precisa divulgar os seus trabalhos, você precisa saber como fazer reuniões, como abordar clientes, como mostrar autoridade, como mostrar que o que você está vendendo... Pessoal, os clientes que entram em contato conosco, eles não entram em contato conosco querendo preço. Porque eles sabem. Isso que o seu cliente precisa saber também. O seu cliente precisa saber que quando ele estiver falando com você, quando ele estiver em uma reunião com você, quando ele estiver fechando o projeto, ele precisa saber. É caro, mas é bom. Você já viu aquelas clínicas super chiques que, mesmo sendo caras, às vezes você nem sabe o preço, mas você acha que é caro, porque ela é maravilhosa. E ela tá cheia de gente, mesmo sendo cara. Mas o pessoal vai, mesmo sendo caro, porque tem aquela frase que é top. E você precisa ter isso no seu trabalho. É caro, mas é bom. E tem muita gente que não briga por preço. Prova disso são carros caros. Prova disso são empresas milionárias que têm fachada milionária e a pessoa sabe que só dela entrar, às vezes ela já paga. O ar que ela respira lá dentro já tá pagando. E entram e querem aquele serviço. Porque é caro, mas é bom. Então anota isso aí, ó. É caro, mas é bom. Beleza? Para isso você precisa enfatizar sua marca, você precisa criar seu nome, você precisa fazer seu nome. Por isso que eu tô falando, pessoal, às vezes se você é iniciante, respeite seu processo e cobre R$ 500. Só que aí, você vai começar a criar esse projeto de R$ 500 ou de graça e você vai postar todo o processo que foi, todas as dificuldades, todo o resultado que trouxe para o cliente quando aquele projeto ficou pronto. E aí outros empresários vão ver e falar, caramba, pai, você começa a crescer seu nome. Quando a gente tinha 200 seguidores, os clientes não vinham até nós, nem vinham até nós, mas quando vinham, não achavam que seria caro. Achavam que seria custo-benefício, porque tem pouco seguidor, tem pouco nome. Agora que a gente tá com 40 mil e se inscreve lá, tanto aqui no canal, como lá no nosso Instagram, agora que a gente tem bastante seguidor, agora eles vêm sabendo que vai ser caro. E vem, tá? Pessoal, e agora? O que eu quero falar pra vocês? Vocês precisam aprender isso aqui, pessoal. Querem ser profissionais que vão faturar mais de 10 conto por mês, mais de 20 conto por mês? Vocês precisam aprender isso daqui. Aonde vocês vão aprender isso daqui, pessoal?
Vocês vão aprender isso daqui em conteúdos, estudando. Nosso canal do YouTube posta muito conteúdo de graça pra você. Muito. Só que você não tem trajetória de estudo, você não tem suporte. Então o que você precisa ter para ser um profissional de sucesso? Aprender isso daqui de forma didática. Aprender isso daqui de forma ideal. Você precisa ter trajetória de estudo. Trajetória. Você precisa ter o que mais? Você precisa ter suporte. O que mais? Você precisa aprender com um professor didático. Se você não for optar pelo nosso curso, sem problema. Mas você precisa conhecer o professor que vai dar esse curso que você vai adquirir. Veja comentários, veja o que dizem sobre ele. Se tem avaliações negativas no nosso curso, não tem nenhuma. Você pode pesquisar. Não tem nenhuma avaliação negativa. Nenhuma. Aquele site, Reclame Aqui. Se você pesquisar lá, Gustavo Campelo, Comunidade WebHub, WebHub No Code, não vai achar nada. Nós priorizamos o conforto, a qualidade, o aprendizado dos nossos alunos. Você precisa achar um curso que faça isso também. Professor que ensina de forma didática. E por que eu digo isso, pessoal? Tem muitos professores bons por aí, que tem muito conhecimento, são caras que criam um projeto incrível, só que eles não sabem passar isso. Eles falam de forma difícil, fala termo técnico, não é nada prático, só conteúdo teórico. Às vezes você sai do curso mais perdido do que quando você entrou. Não dá pra ser assim. Então, forma didática, forma prática, que tenha muitos exercícios práticos. Você precisa praticar. Só ficar estudando, por isso que muita gente desiste de faculdade. Só estuda, não vê prática, não vê dinheiro, não vê resultado dos esforços. Não aprende sobre o mercado. Não aprende a transformar conhecimentos em oportunidades. Como eu falei, nós temos a trilha-alvo. Logo no início dos seus estudos, em menos de um mês de estudo, você já aprende conteúdo. Nós já te ensinamos a colocar em prática para que você possa pegar seus primeiros clientes, já ser remunerado. Isso ajuda, primeiro, a você se manter, que você precisa de dinheiro. Por isso que, por aí, pessoal, quando esses gurus, esse pessoal que engana os outros, eles falam sobre dinheiro rápido, funciona. Porque o pessoal quer dinheiro rápido, porque a gente precisa realmente de dinheiro rápido, que a gente precisa se sustentar para agora. A gente quer ser um profissional de sucesso futuramente? Sim, mas a gente também precisa de dinheiro para agora. Por isso que a gente foca na prática. Aprender o conteúdo básico é básico, mas põe em prática. Já tem demanda, você já consegue criar site, você já consegue faturar. E aí você começa a aprender conteúdos mais avançados para fazer um trabalho melhor, ser um profissional melhor, ter mais nome e, consequentemente, ser melhor remunerado com o tempo. Pessoal, tudo isso nós ensinamos na WebHub No Code, então fica aqui o convite para você. Fica aqui o convite. Eu vou pedir para nossa equipe mandar no chat ao vivo aí o link, ó, gustavocampelo.com.br. Você pode entrar aqui, gustavocampelo.com.br. Tá vendo aqui, ó, o WebHub No Code? Esse é o quê? Ele ensina você design, experiência de usuário, Figma, Photoshop e desenvolvimento sem código. Você não vai precisar aprender a programar. A gente ensina WordPress, Jet Engine, a gente ensina inteligência artificial, certo? E aí, ó, você pode entrar aqui, você vai clicar aqui, ó, quero me tornar um web designer de sucesso. Você vai ser redirecionado para essa página aqui, coloca aí, ó, seu nome, Gustavo, você vai colocar o seu e-mail, tal, e aí você vai colocar entrar para o WebHub. O que vai acontecer? Vai aparecer planos. Temos o plano vitalício e o plano anual. Você que sabe. Tem o plano anual. O vitalício é um preço bem próximo e vale muito a pena, porque assim, ó, deixa eu mostrar para vocês a plataforma rapidamente para que você possa visualizar. Olha só. WebHub No Code, curso de web design. Olha só o tanto de conteúdo que você vai ter. Comece aqui, você vai entender como é que funciona o nosso suporte. Temos um grupo no WhatsApp com todos os alunos, onde eles interagem entre si. Eu tô muito apertado para ir no banheiro, meu Deus do céu. Onde eles interagem entre si. Um ajuda o outro, é muito legal. Eu ensino como é que é o suporte, eu ensino qual vai ser a sua trajetória aqui dentro. Design, você vai aprender sobre fundamentos, experiência de usuário, design visual. Mundo web, você vai aprender como funciona a internet. WordPress, você já vai aprender a criar site na prática, já vai aprender, a gente já vai te ensinar, porque você já vai ter entendido fundamentos do design, você já vai conseguir criar coisas bonitas sem precisar aprender programação. Depois, prática, eu vou criar sites do zero com você, loja virtual, site institucional, blog, vários projetos do zero com você. O mercado, você vai aprender a como divulgar isso, como conseguir seus primeiros clientes, como fechar reunião. Temos aqui vídeos de reuniões reais feitas com clientes, onde o nosso closer, que é a pessoa que fecha essas reuniões, antes era eu, antes eu fazia tudo de ponta a ponta. Hoje em dia tem pessoa
que fala com o cliente, tem pessoa que faz reunião, tem pessoa que prospecta, tem pessoa que cria os sites pra gente, tá? Isso é muito rentável, pessoal. Você empreender, você consegue faturar, o céu é o limite realmente. Quando você empreende, mas sem problema se você quiser vaga de emprego, se você quiser estabilidade, tranquilo também. Você pode ter os dois também, nada impede, né? Aí depois, essa é a trilha-alvo até o mercado. Menos de um mês você já consegue. Mas como eu disse, não se compare, não busque resultado rápido, busque constância, busque processo. Vai dar certo, não tem como não dar. Beleza? Então, pedi pro pessoal colocar o link aí no nosso grupo, no grupo não. Pedi pro pessoal colocar, né, o nosso grupo aí, depois, no chat ao vivo, para que você possa entrar, para que você possa começar hoje mesmo. Por quê? Qual é o preço da WebHub No Code, Gustavo? Bom, tem o vitalício e tem o anual. Pessoal, esse preço aumenta sempre, tá? Aumenta sempre. Porque a gente atualiza. Atualiza essas aulas que estão aqui, tanto com novos conteúdos que vão agregar mais para os nossos alunos, como também atualizamos aulas antigas, tá? Para que não fique nada ruim aqui. Como eu disse, visamos o bem dos nossos alunos. E temos ali também as lives, que são essas aulonas aqui que vão sair do YouTube e vão também para cá. Quanto custa o curso, Gustavo? O acesso vitalício atualmente está por 12 vezes de R$ 60. Ou se você quiser, 587. O acesso vitalício para você ter isso aqui para sempre. Você vai ter acesso a conteúdos atuais e a todos os futuros. Pessoal, estamos falando aqui de 12 vezes de R$ 60. R$ 60, você vai sair aí um final de semana, você gasta mais do que isso, né? Eu tenho certeza. E aqui a gente tá falando de transformação profissional. Como eu disse, se você quiser achar outro curso por aí, procure, mas procure bem. Tá? Veja o professor, veja quem dá aula. E o anual? Temos acesso ao anual também, você vai ter acesso por um ano. É suficiente para você aprender tudo que tem aqui. Tá? E você também vai ter acesso a atualizações durante esse um ano. Vitalício é bom porque você vai ter acesso para sempre, novas atualizações, você estuda com o seu tempo. E esse preço aqui nós já aumentamos e já vamos aumentar de novo. Então não procrastine se você quer dar o próximo passo na sua carreira profissional. Você quer trabalhar com algo que você gosta, que você tem a chance de gostar, se você às vezes ainda não é da área. Mas, pessoal, é uma área maravilhosa, um mercado maravilhoso, oportunidades maravilhosas, uma remuneração, uma valorização. Você vai trabalhar da sua casa pelo computador, construindo sua rotina. Beleza? Quanto que tá o anual? Aí que nem eu lembro. O anual é 10 vezes de 50 e pouco, eu acho, sei lá. É um preço um pouquinho abaixo. Aí vai do que você quer, tá, pessoal? Mas olha só, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse conteúdo aqui é gratuito. Não tem só a intenção de vender curso. A gente faz vários vídeos aqui pro YouTube, um vídeo por dia, igual maluco, gratuito. A intenção é te ajudar. E como consequência, eu sei que a gente é retribuído por isso financeiramente. Eu sei que nós, a cada dia, entramos, né, temos mais alunos entrando nos nossos cursos, somos remunerados por isso, mas a intenção é te ajudar. Eu espero, por favor, que tenha te ajudado esse conteúdo. Comente aqui, tanto no chat ao vivo, como também, se você está vendo gravado, comente se te ajudou. Qualquer dúvida, coloca aí, nossa equipe vai estar respondendo. Se inscreva no nosso canal, não perca, entre pro nosso grupo do WhatsApp, lá a gente divulga todos esses aulões de terça, tá? Tudo conteúdo gratuito, 1 hora, conteúdo técnico bacana. Beleza? Nos próximos conteúdos a gente vai enfatizar mais cada ponto desse, cada aula a gente traz um conteúdo diferenciado, então entre no grupo, não perca grupo. O link do grupo também, vou falar para o pessoal tanto colocar no chat ao vivo aí, ou então vai estar abaixo da aula na descrição aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tamo junto.